Olá, sejam bem-vindos ao Da Hora, jornalismo independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores, estamos de volta com mais uma semana, segunda-feira, boa segunda-feira para você. Estamos chegando com o Da Hora, as notícias locais, nacionais e internacionais aqui no jornalismo mais independente do Brasil, e comigo aqui na bancada já a nossa querida Marília Karen. Olá, Écio, e olá, nosso telespectador querido. Espero que você tenha tido um fim de semana abençoado e que essa semana seja maravilhosa e cheia de informações. Écio, nós vamos iniciar já falando em saúde, pois o ministro da Saúde disse que ainda não considera a varíola dos macacos como uma emergência pública. Quem tem mais informações é a Cibele Gomes. Confira. Após os Estados Unidos declarar a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública por conta dos aumentos dos casos no país, no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta quinta-feira, mencionou em entrevista que, por enquanto, não vai declarar emergência de saúde pública para a varíola dos macacos. Segundo o ministro, não há configuração de emergência de saúde pública nacional por conta da questão da letalidade, que é considerada baixa no Brasil. Mencionou ainda que o sistema de saúde tem plenas condições de atender os casos, os quais, em sua grande maioria, não são graves. Até esta quinta-feira, o Brasil registrou 1.721 casos confirmados. É isso aí, varíola dos macacos ainda, segundo o Ministério da Saúde, ainda não é considerado um caso de saúde pública, um caso grave, né? Ou como caso de emergência. É um caso de emergência pública. Porém, é bom ficar de olho. Mas existe um caso de emergência pública no Brasil hoje que eu considero que é a questão da saúde mental, a questão da saúde emocional. Só que em Fortaleza nós temos mais de 300 mil, na realidade 310 mil pessoas diagnosticadas com depressão. Aí sim eu acho que é um caso de saúde pública. E nós tivemos nos últimos dias muitas notícias sobre aquela nova regra dos planos de saúde contemplando o atendimento a psicólogo e psiquiatra, mas ainda temos muitas filas nos CAPs. Ainda hoje pela manhã eu passei no CAPs ali do centro da cidade, a rua Otto de Alencar, e uma fila gigantesca de pessoas procurando atendimento de psicologia e de psiquiatria na rede pública de saúde, que também é muito fraco. E agora com os planos de saúde também sendo obrigados a contemplar a psicologia e a psiquiatria, acredito que vai dar já um reforço, uma melhorada, mas vai melhorar mais ainda quando o atendimento público for mais acessível. Ainda continuando falando em saúde, nós falamos que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sanciona piso salarial de R$ 4,7 mil para os enfermeiros. Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto na tarde desta quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que estabelece o piso nacional da enfermagem em todo o território. Acabamos de sancionar um projeto, transformou-se em lei, do piso nacional da enfermagem. Isso atende também parteiras, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Então, atende mais de 1 milhão de pessoas. De acordo com o texto promulgado, a remuneração mínima de enfermeiros deverá ser fixada em R$ 4.750, 70% deste valor para técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. Os pisos salariais deverão ser aplicados por todos os setores até o início do próximo exercício financeiro. O presidente da República falou ainda do prazo estabelecido para ele sancionar ou não os projetos. É um projeto que passou pela Câmara, obviamente, e quando chegou para sancionar, quando chega na minha mesa, eu tenho 15 dias úteis para decidir se sanciona ou veta. Deixo claro, eu não posso sancionar ou vetar o que eu bem entendo. Não gostei desse projeto, vou vetar ou vou sancionar. Eu respondo por crime de responsabilidade se não sancionar as coisas de forma adequada, ou se não tiver uma justificativa para vetar. Mas o mais importante, que realmente faz você incorrer em crime de responsabilidade, é quando você sanciona coisas que não poderia ter sancionado e fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, parabéns aí aos profissionais de saúde, né? Os nossos enfermeiros,
e a partir de agora tem um piso. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro exaltou as qualidades da categoria e fez referências ao trabalho inestimável prestado pela enfermagem ao país. A lei entra em vigor com a publicação no Diário Oficial da União. Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas firmados pela iniciativa privada deverão respeitar o piso salarial da categoria, sendo considerada ilegal e ilícita a sua desconsideração ou supressão. Aécio, o que falar da importância desse sancionamento aí do presidente Jair Bolsonaro no aumento do salário dos enfermeiros, parteiras e técnicos de enfermagem, pessoas que ficaram aí na linha de frente agora durante a pandemia e que são realmente essenciais para a população brasileira e mundial? Com certeza, Marília. E há muito tempo que nós não víamos um governo preocupado com a valorização profissional, a valorização salarial. Hoje nós temos ainda um salário mínimo que ainda não é aquilo que o brasileiro gostaria, mas é bem melhor daquilo que tínhamos em outros governos, em governos anteriores. É claro, existe toda uma inflação, existe todo um processo pós-pandemia que nós estamos vivendo, mas eu acredito que combustíveis baixando, o diesel já baixou 22 centavos e vai baixar ainda mais, que esse valor que baixou do diesel ainda é referente à questão do ICMS, mas com a chegada do diesel da Rússia, ele vai baixar mais ainda, vai baixar o preço do frete, então vai melhorar muito a economia, porque as coisas vão começar a baixar. Já comecei a ver no supermercado esses dias muitos itens da cesta básica com preços bem razoáveis, como arroz, feijão, macarrão, aquela coisa que é o grosso mesmo da cesta básica, carne também. Eu acredito que nós estamos vivendo um período em que nós estamos tendo uma valorização melhor para as categorias profissionais e principalmente a categoria da saúde, que é onde o povo mais padece, é no atendimento à saúde. Resta uma preocupação com relação a esse aumento do piso dos enfermeiros das categorias básicas de saúde, se em alguns hospitais não vão diminuir o contingente por causa do aumento do salário. A gente precisa ficar de olho nisso, porque é um caso também a se pensar, é um caso a se refletir e a se observar. No mais, parabéns para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, para esses profissionais de saúde tão essenciais para o nosso Brasil. E falamos agora em economia, pois o Auxílio Brasil chega a 20,2 milhões de beneficiários este mês. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. Confira. Com a inclusão de mais de 2,2 milhões de novas famílias, cerca de 20,2 milhões de novos beneficiários em condições de vulnerabilidade social vão receber no mínimo R$ 600 este mês. Até setembro, o valor pago era de R$ 400, mas um complemento de R$ 200 aprovado pelo Congresso em julho reajustou o benefício em caráter emergencial até 31 de dezembro deste ano. O estado com o maior número de novos beneficiários é o Rio de Janeiro, com 336 mil inclusos. Na sequência aparecem São Paulo, com 290 mil, Bahia, com 235 mil, Pernambuco, com 180 mil, Pará, com 141 mil, Minas Gerais, com 138 mil e aqui no Ceará, com 122 mil. Foi divulgada na última sexta-feira pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos os resultados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Segundo dados divulgados pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 10 das 17 capitais brasileiras tiveram diminuição no valor do conjunto dos alimentos básicos. Entre junho e julho, as reduções mais expressivas ocorreram em Natal, João Pessoa, Fortaleza e São Paulo. 7 cidades tiveram alta: Vitória, Salvador, Brasília, Recife, Campo Grande, Belo Horizonte e Belém. São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo. Em seguida, Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Com base na cesta mais cara e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo
deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O DIEESA estima que o valor do salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ter sido de R$ 6.388,55, ou seja, 5,27 vezes o mínimo que atualmente é de R$ 1.212. Estamos de volta com o Seu da Hora, agradecendo já a sua audiência, dizendo que você pode participar conosco, mandando a sua mensagem para o WhatsApp, para o 981010984. E também eu queria fazer aqui um convite a você, empresário, comerciante, venha anunciar conosco. Nós estamos com um novo pacote de mídia aqui da TV União. Com certeza nós vamos ter um pacote que vai se encaixar com a sua perspectiva de investimento. É um bom negócio anunciar na TV, porque a propaganda é a alma do negócio e quem não é visto não é lembrado. Então está aparecendo aí o nosso e-mail, o nosso contato, o nosso telefone. Você entra em contato com a gente envia um consultor até a sua empresa para fazermos um negócio da hora. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Seu da Hora. Estamos de volta aqui no Seu da Hora e falando agora que em cerimônia o presidente Jair Bolsonaro promoveu oficiais das Forças Armadas. Confira. Na tarde da última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto, em Brasília, da cerimônia de promoção de oficiais generais das Forças Armadas. Ao todo, foram promovidos 23 oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Em breve pronunciamento, após os cumprimentos, Bolsonaro desejou sorte aos oficiais promovidos. Abre aspas, com a renovação, a certeza que os senhores que ocupam novos cargos a partir de agora, o nosso país está em boas mãos, fecha aspas. O presidente estava acompanhado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. E falamos agora que o Brasil concentra mais de 31 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O bem-estar desse público tem sido alvo de projetos sociais, como Estação das Águas. Confira. O Brasil tem mais de 31 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, tendo apresentado um salto de 11,3% para 14,7% da população entre 2012 e 2021, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada neste mês pelo IBGE. A Estação da Luz amplia sua atuação e lança o projeto Estação das Águas, focado em pessoas com idade a partir de 60 anos que buscam se manter saudáveis, independentes para realizar suas atividades diárias e em contínua socialização. Yara Ribeiro, que é coordenadora do projeto, fala da origem e do desenvolvimento. A Estação da Luz ela já atua há quase 20 anos. Nós somos uma OSC, Organização da Sociedade Civil. Nós atuamos com projetos sociais no segmento de educação, esporte e cultura. E aí, esse ano, trouxemos uma novidade, foi inaugurado ontem um projeto Estação das Águas, que beneficia 80 idosos acima de 60 anos com hidroginástica e hidroterapia. Os idosos eles passam de segunda a quinta, temos hidroginástica e hidroterapia em horários tanto pela manhã, tarde como noite. De acordo com a disponibilidade deles, eles participam desses horários. É 1 hora de aula. A cada 15 em 15 dias eles têm a aula de Educação em Valores Humanos, que é um momento que acompanha psicólogos, assistentes sociais. Mariana Holanda, que é fisioterapeuta do projeto, conta como é a sua atuação. Cuidando deles de forma global. Então, cada paciente tem o seu tratamento de acordo com as queixas. Então, se esse idoso chega sentindo dor, a gente vai fazer um programa de tratamento para o alívio da dor. Se esse idoso tem alteração do equilíbrio, a gente vai trabalhar a melhora do equilíbrio dele, ou a gente vai trabalhar a melhora das amplitudes de movimento, se ele tem restrição. Então, o tratamento do paciente é individual de acordo com a necessidade dele. Regina Nunes, que é uma das participantes do projeto, enfatiza como se sente ao participar dessa iniciativa. Eu estou maravilhada com esse projeto, agradeço muito a uma amiga que indicou para eu conhecer e depois que eu conheci,
eu vi a maravilha que é não somente para mim, mas para muita gente que estava precisando fazer esse tipo de atividade. A coordenadora do projeto esclarece como as pessoas podem participar e fala da importância desse projeto. Nosso público-alvo são idosos residentes do município de Eusébio, né, acima de 60 anos. E o que é que a gente pede para essa inscrição? Documentos pessoais como cópia de RG e CPF e comprovante de residência. A importância desse público ter esse atendimento é justamente para eles terem, primeiro, um convívio social, né, que muitos dos nossos idosos têm a questão de gerir alguma família, muitos cuidam de netos, né, cuidam ainda de filhos, ou moram sozinhos, então o convívio social faz toda a diferença, né? Esse acompanhamento com a equipe, essa convivência social com outros idosos, essa intergeracionalidade, que eles têm esse convívio com as crianças aqui também, os adolescentes, então perpassam por todo esse meio, né, de idade, então fortalece muito. Essa memória, o cognitivo faz toda a diferença. Que importante, não é mesmo, Aécio? Ações voltadas aí para o cuidado com o idoso que já fez tanto pela sociedade e agora realmente precisa desse cuidado e desse amparo. Aécio? E algo a destacar nessa matéria, Marília, é a importância das organizações não governamentais, né? No caso aí uma organização social, né? Uma nova sigla que eu não conhecia, ESC, né? OSC. Organização da Sociedade Civil. Sociedade Civil. E das ONGs e dos serviços de voluntariados. O que seria de nós se não fossem essas organizações, muitas delas ligadas a entidades religiosas, a igrejas, a organizações religiosas, que são fundamentais para a nossa sociedade, e principalmente essa aí para os nossos idosos. Está de parabéns esse pessoal aí. Que bom que existam mais iniciativas dessa forma. Isso mesmo, e agora falamos em economia, pois de acordo com o levantamento do Sebrae, pequenos negócios geram 72% das vagas de emprego no primeiro semestre. Confiram. As micro e pequenas empresas puxaram a criação de empregos formais no primeiro semestre. Dos cerca de 1,33 milhão de postos de trabalhos formais criados no Brasil de janeiro a junho, 961,2 mil, o equivalente a 72,1% do total, originaram-se em pequenos negócios. A conclusão consta de levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. O desempenho das micro e pequenas empresas é bastante superior aos das médias e grandes empresas, que abriram 279,1 mil vagas nos 6 primeiros meses deste ano. Apenas em junho, os negócios em menor porte foram responsáveis pela abertura de 63,6% das vagas formais no mês, com 176,8 mil de um total de 277,9 mil postos de trabalhos criados no mês passado. As médias e grandes empresas abriram 73,9 mil vagas. Na divisão por setores da economia, os pequenos negócios apresentaram um saldo positivo na criação de empregos em todos os segmentos no acumulado do ano. O destaque entre as micro e pequenas empresas é o setor de serviços, que gerou 533 mil vagas apenas em junho. O segmento abriu 78 mil postos. É isso aí, matéria importantíssima para a gente, para nós aqui do Da Hora, para você, nosso telespectador que está conosco, já pode mandar sua mensagem de WhatsApp pelo 981010984. Você manda sugestão de matérias, denúncias, tá bom? Informações do seu bairro, de trânsito, de atendimento de saúde nos postos públicos. Aquilo que você achar interessante, pode enviar para a gente pelo WhatsApp 981010984. que a gente vai comentar sua matéria. Essa matéria aí sobre as pequenas e micro e pequenas empresas, no desenvolvimento do Brasil, são responsáveis pela volta aos postos, não só pela volta, mas pelo um novo acesso a postos de trabalho para a população que está desempregada. Pequenos negócios como barbearia, como restaurantes, lanchonetes, que depois da pandemia voltou a crescer no Brasil e são responsáveis por um grande percentual
das novas aberturas de postos de trabalho. É muito importante. Amanhã a gente vai ter uma matéria especial sobre isso, vai vir um convidado também muito especial falando sobre empreendedorismo, pequenos e grandes negócios, essa é a economia. Quero destacar aqui a economia de bairro, por exemplo, porque existe uma economia que eu chamo de economia invisível, aquela que você não vê, que é a informal, que está lá. Abriu-se novos postos de emprego, tanto formalmente como informalmente também. Se abriram os postos de trabalhos formais, abriram muitos informais também. Eles são invisíveis, porque não estão nas estatísticas, mas existe. Está lá no bairro, está lá no terminal de ônibus, está lá na frente de uma faculdade, está lá ao lado de um grande negócio, está lá os pequenos postos abertos. Uma economia que eu chamo de invisível, mas que ela existe, que ela fomenta o mercado do entorno do grande negócio, do macro negócio. Isso precisa ser dito, precisa ser visto que existe essa economia. Vamos continuar aqui com o nosso Da Hora, porque pesquisas realizadas em todo o país mostram que 67% dos brasileiros procuram produtos mais baratos, de menor qualidade ou fora do padrão. Em pesquisa realizada pelo Datafolha, em cada 10 brasileiros, 7 está em busca de produtos de marcas baratas, além de alimentos de menor qualidade, próximos do vencimento ou fora dos padrões tradicionais, como forma de economizar nas compras do mês. Segundo o levantamento, 67% mudaram os hábitos de compra, 61% os que foram em busca de marcas mais baratas e 29% os que compraram produtos próximos ao vencimento. Um dos vilões que vem apresentando aumento é o leite. Segundo dados sobre a inflação ao consumidor divulgado pelo IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, o preço do leite disparou 41,8% de janeiro a junho deste ano. A alimentação em domicílio avançou 16,7% no período, com destaque para produtos como feijão, 30%, leite longa-vida, 38% e aves e ovos, 20%. É isso aí. Queria fazer aqui um comentário sobre essa matéria, sobre as pessoas procurarem produtos mais baratos ou de marcas não tão conhecidas, o que às vezes a gente chama do mercado paralelo. Antes do IBGE chegar lá no supermercado para fazer essa pesquisa, a gente já tinha chegado, né, Felipe? A gente já vem falando aqui, há tempos, alternativas para você conseguir economizar, procurar produtos, sei lá, de segunda linha ou produtos mais baratos, de marcas que você não utilizava anteriormente. Na hora de comprar o café, você usava aquele café lá, o top, que está R$10, mas tem café de R$6,90, de R$6,70, e o consumidor está migrando para esse tipo de produto. É uma alternativa, é uma saída, uma mudança de hábito no consumo do brasileiro. E falamos agora que foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pune golpes cometidos por meio das redes sociais. Confira. Foi aprovado na última quinta-feira na Câmara dos Deputados um projeto de lei que estabelece punição para quem aplica golpes por meio das redes sociais. O projeto de lei define que a pena será maior quando a vítima for idosa ou parte de uma relação amorosa. O texto segue para análise do Senado. O substitutivo do relator, deputado subtenente Gonzaga, propôs que o Código Penal seja alterado para incluir novas hipóteses do crime de estelionato, que é a busca de vantagens por meio de fraudes que induzam a vítima a erro, estelionato emocional, fraude eletrônica, estelionato contra idoso ou vulnerável. De acordo com o deputado, o crime de estelionato foi potencializado pela internet e as novas interações por meio de redes sociais e outros aplicativos. O criminoso utiliza-se da facilidade do meio virtual para enganar suas vítimas, o que seja um agravamento de reprimenda a ser imposta nesses casos, disse ele. De acordo com a proposta, o caso de estelionato emocional, que é definido quando a vítima entrega bens ou valores como parte de uma relação afetiva, a pena irá variar de 1 a 5 anos.
No caso de fraude eletrônica com o uso de informações fornecidas pela vítima ou por terceiros por meio de contatos nas redes sociais, telefones ou e-mail e de golpes aplicados por clonagem de aplicativos, as penas serão de 4 a 8 anos. Já em casos em que a vítima for idosa ou pessoa vulnerável, a pena será triplicada. Aécio, agora vai ficar mais difícil para quem quer cometer crimes nas redes sociais e que bom, não é mesmo, Aécio? Com certeza, já não era sem tempo, como diz a história, né? Na realidade, o Marco Civil da Internet já contemplava esse tipo de ação através da internet, mas faltava uma lei determinando os tipos, qualificando cada crime, né? E está aí a lei sendo aprovada do subtenente Gonzaga, ou subtenente Rei Pai d'Égua, né? Valeu a pena votar nele, está aí uma boa lei para proteger o brasileiro do golpe. Foi publicado no Diário Oficial da União, da última sexta-feira, programa Caminho da Escola. Ele ganha novas regras, vamos ver a matéria. Foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira o decreto 11.162, que traz novas regras para o programa Caminho da Escola. O projeto tem o objetivo de renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes municipal do Distrito Federal e estadual de educação básica pública. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Caminho da Escola é voltado a estudantes da rede pública de educação básica residentes prioritariamente em áreas rurais. O programa oferece diversos tipos de ônibus, lanchas e bicicletas, fabricados especialmente para o tráfego nessas regiões. Os veículos devem atender a critérios de segurança e qualidade para garantir o acesso diário e a permanência dos estudantes, tanto nas salas de aula como em atividades pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer previstas no plano pedagógico e realizadas fora do ambiente escolar. Os gestores educacionais são os responsáveis pela aquisição dos veículos. E falamos agora que o Supremo Tribunal Federal interrompe julgamento sobre a nova lei de improbidade. Confira. Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que vai definir se as alterações feitas na Lei de Improbidade Administrativa no ano passado podem ser aplicadas aos casos em andamento e àqueles já definidos. O Congresso acabou com o crime de improbidade administrativa culposo e reduziu o prazo de prescrição para os atos de improbidade. Até o momento, há 2 votos para que mudanças possam ser aplicadas a casos em andamento na Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para que a Lei de Improbidade Administrativa não retroaja em casos passados, mas abriu uma brecha para aqueles agentes públicos que ainda são investigados ou que têm casos em andamento na Justiça. Na prática, pelo voto de Moraes, a regra antiga da lei que previa a responsabilização dos agentes públicos por atos culposos não pode ser aplicada a casos que seguem em tramitação na Justiça em qualquer instância ou que pode beneficiar uma série de agentes públicos e políticos com ação na Justiça. O ministro defendeu ainda que, como não se aplica mais a modalidade culposa do ato de improbidade, cabe ao juízo competente de cada caso analisar eventual má-fé ou dolo por parte do agente público acusado. Eu gostaria de registrar a participação dos nossos telespectadores. Temos aqui o Valdir do São Bernardo, o Vianney, o Paulo de Maranguape, a Socorro, o Romero do Rodolfo Teófilo e a Aécio. Temos aqui uma pergunta do Castro. Ele fala: Aécio, aqui em Fortaleza tem algo parecido com esse projeto social para idosos como tem no Eusébio? Se tiver, nos fale para que a gente possa chegar até esse projeto. Olha, meu querido, nós temos sim. Fortaleza, eu conheço, por exemplo, o SESC, né? Serviço Social do Comércio, que contempla pessoas filiadas ao Sindicato dos Comerciários e seus descendentes, né? Seus dependentes. E tem muitos outros projetos. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui os contatos de alguns desses projetos e vamos divulgar aqui no decorrer da semana, aqui no Seu da Hora. Mas a sua informação
está aqui, você pode continuar participando conosco pelo 981010984, é o WhatsApp do Da Hora. Mande a sua informação, sua denúncia, agradecer a sua audiência, pessoas aqui participando, meu amigo Manuel, fui ajeitar o cabelo, dar uma tapa no cabelo, no que sobrou do cabelo na barbearia, muita gente comentando lá sobre o Da Hora, as cadeiras cativas do Da Hora, Manuel, a Diana e toda a sua família, o pessoal lá no centro, nosso amigo Roberto, também no centro da cidade, e está ligado aqui no Da Hora, por isso que nós dizemos que a pessoa mais importante aqui é você, nosso telespectador, porque sem telespectador não tem audiência, sem audiência não tem sentido estar no ar. Então continue participando com a gente, aqui está aberto para você, não é isso, Marília? Isso mesmo, e agora vamos falar em política, pois a ministra do TSE determinou remoção de conteúdo de redes sociais de Lula por propaganda eleitoral antecipada. Confira. A ministra Maria Cláudia Buttianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, acolheu o pedido de liminar em representação ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista contra Luiz Inácio Lula da Silva e a Federação Brasil da Esperança, por suposta propaganda eleitoral antecipada. Por entender que houve pedido explícito de voto, a magistrada determinou que os provedores Facebook, Instagram e YouTube removam de suas plataformas, no prazo de 24 horas, conteúdo sobre o evento ocorrido no último dia 3 de agosto, na cidade de Teresina. A ministra também abriu um prazo de 2 dias para que os representados se manifestem. Na representação, o PDT sustenta que naquela data, em discurso proferido durante ato denominado Vamos Juntos pelo Brasil e pelo Piauí, o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou pedido explícito de voto, violando o princípio da paridade de armas e configurando a prática vedada de propaganda eleitoral antecipada, nos termos da legislação em vigor. Alega ainda que o evento foi amplamente divulgado nas redes sociais do representado e do PT, somando mais de 166 mil visualizações. Liminarmente, o PDT pediu a imediata remoção dos referidos conteúdos das redes sociais. Ao decidir, a ministra destacou que a reforma eleitoral introduzida pela Lei 13.165/2015 trouxe substanciais alterações ao regime jurídico das campanhas eleitorais no Brasil, mas que o núcleo mínimo permaneceu vedado pela legislação até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja o pedido explícito de voto. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre essa matéria, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o seu Da Hora. Estamos de volta com o seu Da Hora. A sua participação continua sendo recebida por nós aqui pelo 981010984, é o WhatsApp aqui do Da Hora, você manda a sua informação. Marília, nós temos telespectadores participando aí pelo nosso WhatsApp? Temos sim, Aécio. Temos aqui, deixa eu só conferir, o Antônio Carvalho, temos o Saulo Viana, o Vortex, o Russo, o Adriano, o Franco, o João Alberto e muitas outras pessoas enviando a sua participação aqui no nosso WhatsApp. Que coisa boa ter você aqui conosco, porque como o Aécio falou, você que nos ajuda aqui a fazer o Da Hora, você faz parte dessa bancada mesmo sem estar aqui, não é mesmo, Aécio? Com certeza, a maioria das nossas matérias são fruto das informações que nós recebemos dos nossos telespectadores, porque a gente quer mostrar que a notícia da hora, né? A notícia verdadeira, o fato virando notícia com toda a veracidade possível e contemplando toda a Fortaleza e região metropolitana, por isso que a sua informação é importante. Nós vimos aí a matéria dessa ministra, a Bottionelli, uma mulher do nome bonito, viu? Bottionelli, que mandou bloquear aí no Facebook e nas mídias sociais do pessoal do PT a questão da propaganda fora de hora, né? Propaganda fora de época, igual carnaval. Na realidade, nesse quesito, o PT faz aquele carnaval, porque propaganda eleitoral o Lula está fazendo desde o ano passado. Se isso for crime, já era para estar preso, né? Mas está fazendo, e não só ele, os outros também estão fazendo. Toda vida que um presidenciável aparece em algum lugar
falando, articulando, conversando com pessoas, falando da eleição, que vai ser isso, vai ser aquilo. Ele está, de uma certa forma, fazendo uma propaganda. Às vezes, exagera um pouco. E aí a Bottionelli foi lá e Bottionelli neles, boicotou lá as propagandas. E lá no Piauí, principalmente, né, que o governo do Piauí é um governo de esquerda. Então, eles estão fazendo das tripas corações para trazer de volta o ex-presidente à presidência novamente, né? E desde quando estava na cadeia, o PT já usava o fato do Lula ter sido preso como uma propaganda eleitoral, como passando ele como injustiçado e querendo trazer a cara de herói para esse que foi um dos que foi preso naquela operação, não só da Lava Jato, mas o Lula foi indiciado em vários crimes cometidos durante a sua passagem como presidente da República. Falamos agora, Aécio, que a Câmara dos Deputados aprova a criação de Política Nacional de Educação Digital. Foi aprovado na última quinta-feira na Câmara dos Deputados a criação da Política Nacional de Educação Digital. A proposta busca promover competências informacionais e digitais, ferramentas online, capacitação e pesquisa para estimular a inclusão digital. A matéria segue para a análise do Senado. O texto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para que currículos da educação básica incluam as competências digitais ao longo das etapas a partir do ensino fundamental. Abre aspas. É importante salientar que, segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças iniciando o ensino fundamental hoje terão profissões que ainda não existem. Além disso, 8 das 10 profissões com maior crescimento em demanda são relacionadas à tecnologia. Fecha aspas, argumentou o relator deputado Israel Batista, do PSB do Distrito Federal. Na avaliação do relator, a educação digital é altamente relevante no mundo contemporâneo. Segundo Batista, a proposta foi criada para alcançar todos os níveis da educação, desde a educação básica à pesquisa. Abre aspas. A evolução da modernidade nas sociedades, nas relações sociais, no mundo do trabalho, da comunicação, da informação, impõe que a cada cidadão sejam dadas as necessárias oportunidades para o desenvolvimento das competências e habilidades para lidar com as tecnologias de comunicação e informação. Fecha aspas, acrescentou Israel Batista. Estamos de volta com o Seu da Hora, falando sobre inclusão digital em todos os níveis, né? Na realidade, o surgimento de várias profissões de forma remota, digital, teletrabalho, né? Ou home office, como as pessoas falam, e a educação digital e também saúde digital. E na próxima quarta-feira, nós teremos um convidado muito especial aqui com a nossa Marília Karen. Quem é ele, Marília? Doutor Luiz Roberto Aécio, que vai estar aqui falando tudo sobre saúde digital, que é um tema novo, não é mesmo, Aécio? Mas que precisa muito ser bem abordado. E ele que é um grande especialista, um grande cirurgião, que você conhece muito bem, não é mesmo, Aécio? Com certeza, o doutor Luiz Roberto, ele é coordenador do Programa de Saúde Digital do Hospital Walter Cantídio, o famoso Hospital Universitário HU, aqui de Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará. Ele é um dos pioneiros, o professor lá da Universidade Federal, especialista, cirurgião de cabeça, pescoço e olho. Luiz Roberto, um dos grandes profissionais de saúde aqui do Ceará, vai estar quarta-feira na bancada do Da Hora falando sobre saúde digital. Mas agora vamos falar que a Confederação Nacional da Indústria realiza pesquisa para observar tendências de endividamento entre os brasileiros. De acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria, 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as dívidas do mês. A situação é um pouco melhor para 44% dos brasileiros, que afirmam que conseguem pagar todas as contas, mas que não sobra nada no fim do mês. Nesse cenário, 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro. A dificuldade em pagar as contas vem mesmo com a redução quase generalizada dos gastos. 6 em cada 10 brasileiros dizem ter reduzido suas despesas com lazer e 58% deixaram de comprar produtos de uso pessoal, como roupas e sapatos.
Apesar disso, a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a expectativa da população é chegar ao fim do ano com um pouco mais de folga nas finanças. Do total de entrevistados, 56% acreditam que até dezembro estarão com uma situação econômica pessoal melhor ou muito melhor. O grande problema é que o brasileiro está com a expectativa de chegar no final do ano um pouco mais folgado, é que só que quando chega no final do ano faz o quê? Se endivida de novo. Comprar roupa para Natal, para Ano Novo. Inicia o ano já com dívidas. Aí quando chega no final do ano, tem as festas aí de final do ano, aí acontece o quê? Aí vai gastar o dinheiro. Né? O Felipe está dizendo aqui que a inflação da cachaça está horrível, tá R$20 um litro de cachaça, está mais caro que o uísque, Felipe. Pelo amor de Deus, rapaz. Aí o cara se endivida, aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, pagando, compra as roupas lá em 6, 8 vezes no cartão. Aí vai ter uma folguinha lá pro final do ano de novo e se endivida de novo. A boa regra da economia diz que nós não devemos comprometer, por exemplo, com cartão de crédito, mais do que 30% do salário mensal, do seu rendimento mensal. Só que o brasileiro, às vezes, compromete 130% e fica sempre endividado. Mas está aí a dica. Não comprometa com cartão de crédito mais do que 30% do que você ganha, porque você tem outras coisas. Tem, por exemplo, saúde, você pode ter um problema de saúde inesperado. Uma emergência, né? Com a emergência de saúde, uma viagem inesperada, uma oportunidade que você pode ter, e aí você está com o seu saláriozinho comprometido, vai perder a bênção, como diz a história, não é isso, Marília, cara? Isso mesmo. E, Aécio, agora nós vamos trazer aqui uma notícia bem polêmica, porque a ministra Rosa Weber votou para tornar réu um deputado que forjou o próprio atentado. Confira. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal votou na última sexta-feira para tornar o deputado federal Loeste Carlos Gomes de Souza réu pelos crimes de comunicação falsa de crime, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O deputado é acusado de ter fingido o atentado contra si próprio. Relatora do processo, a ministra Rosa Weber argumentou que é preciso ressaltar que a admissibilidade da denúncia não implica, sob qualquer aspecto, uma antecipação de juízo de valor a respeito da responsabilidade criminal dos denunciados, em benefício dos quais vigora a presunção de inocência. Segundo a investigação da Polícia Federal, foi afirmado que o deputado e seu assessor, Ciro Nogueira Fidelis, teriam mentido durante os depoimentos e que suas declarações não foram comprovadas. Não se verificou a existência de qualquer veículo automotor que pudesse estar realizando o acompanhamento do deputado federal e de seu assessor. Muito embora diversas imagens de câmeras de segurança durante todo o percurso realizado tenham sido analisadas, é o que afirmou a Polícia Federal. Além disso, segundo a investigação, tanto o deputado federal quanto seu assessor, Ciro Fidelis, faltaram com a verdade durante seus depoimentos. Eles deixaram de informar que saíram da rodovia BR-060 para duas estradas vicinais, onde inclusive chegaram a parar e desligar a ignição do veículo, tal como se pode verificar da análise dos dados do rastreador do veículo. Trutz alegou que teria sofrido uma tentativa de homicídio na BR-060, saída para Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Mas eu acho que devia mudar o nome desse deputado aí de Trutz para Truques, não é não? Truques, e o bicho é parecido com o Jack Chan. Será que você achou que ele estava gravando uma série para Hollywood? Rapaz, que deputadozinho invocado, né? Rapaz, levou o carro... Já pensou se vira moda isso? Se virar moda. Levou o carro para um determinado local, meteu bala no carro, então ficou lá do lado dentro. Rapaz, tu atira, mas não pega em mim. Já pensou se a bala desvia e pega de verdade? Aí a confusão era grande. Bota na cadeia ou então manda lá para Hollywood para fazer filme de ação, que é muito melhor. Como deputado serve não, viu? E agora vamos falar em economia, pois o mercado financeiro reduz a projeção da inflação deste ano. Confira.
De acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 7,15% para 7,11% neste ano. Esta é a sexta redução consecutiva da projeção. Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 5,36%. Para 2024 e 2025, as previsões são de 3,3% e 3%, respectivamente. A previsão para 2022 está acima da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,5% para este ano, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%. Em junho, a inflação subiu 0,67% após a variação registrada em maio. Com o resultado, o IPCA acumula uma alta de 5,49% no ano e 11,89% em 12 meses. Os dados de julho devem ser divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na próxima terça-feira. Mas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a prévia da inflação oficial, registrou uma inflação de 0,13% no mês passado, menor do que a queda de junho. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central elevaram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano, de 1,97% para 1,98%. Para 2023, a expectativa para o Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 0,4%. Em 2024 e 2025, o mercado financeiro projeta uma expansão do PIB em 1,7% e 2%, respectivamente. Aécio, o que falar dessa expectativa da redução da inflação ainda para este ano? Nós tivemos aí, já falamos sobre isso semana passada, né? Sobre o PIB, a taxa Selic e a famosa deflação que nós tivemos nas últimas semanas. E de forma que nossa economia está se recuperando aos poucos, né? Nós ainda estamos em uma situação ainda considerada confortável, se comparada com todo o Mercosul, todos os países que integram o bloco econômico do Mercosul. O Brasil hoje é o país, por exemplo, que tem colaborado com a diminuição das perdas nos países vizinhos. Por exemplo, o nosso papel está sustentando a indústria, o comércio de papel da Argentina, por exemplo. Até o dinheiro da Argentina está sendo feito com papel brasileiro. Sabia disso? Pois é, muitas reportagens. Só você botar no Google lá que você vai ver. Então, o Brasil está numa excelente posição, economicamente falando, em termos de Mercosul e também em termos de economia mundial. Por exemplo, as nossas exportações de grãos tem batido recorde atrás de recorde. O agronegócio brasileiro tem batido recorde atrás de recorde. E o setor de serviços tem também alavancado a questão da estabilidade econômica, que com certeza culmina com a diminuição da inflação. Estamos em um bom caminho. Aécio, e falamos agora que no último domingo a Lei Maria da Penha completou 16 anos. Confira agora as ações de combate à violência contra a mulher. Conhecida como Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340/06, que criou mecanismos para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completou no último domingo 16 anos. Para lembrar a data, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha Agosto Lilás. O objetivo é promover ações de conscientização para o fim da violência contra a mulher.
além de divulgar o canal de denúncias Ligue 180. A cada minuto, 8 mulheres sofrem violência no Brasil. Não se omita, denuncie. Esse é o tema da campanha Agosto Lilás de alcance nacional. A campanha de alcance nacional será veiculada nos meios digitais e na TV aberta, em Tocantins, Piauí, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Acre e estados com maiores taxas de feminicídios, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As ações também serão divulgadas em rádios, ônibus e outdoor social. A ministra Cristiane Brito chamou a atenção que todas as formas de violências devem ser denunciadas, sejam físicas, psicológicas, morais, patrimoniais, sexuais ou políticas. A campanha enfatiza que enquanto você está no elevador, 8 mulheres são agredidas no Brasil. Toda a população deve ficar atenta aos sinais, escutar, acolher e denunciar. O Ministério disponibiliza o canal gratuito Ligue 180, que pode ser acionado por qualquer pessoa para salvar uma mulher. É o que advertiu a ministra. Sobre a Lei Maria da Penha, que completou 16 anos no último domingo, a ministra Cristiane Brito destacou a importância da lei para a proteção integral da mulher. A Lei Maria da Penha é um grande marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres no país. Ela é considerada uma das leis mais avançadas do mundo nessa temática, além de ser uma das mais conhecidas entre os brasileiros, sendo a base para o desenvolvimento de políticas públicas, afirmou a ministra. Ontem completou 16 anos de uma lei importantíssima, a Lei Maria da Penha, que visa aí realmente o combate à violência contra a mulher. Mas, apesar dessa lei, nós sabemos que a violência contra a mulher é algo que continua crescendo. Por isso, é tão importante como a ministra do Ministério da Mulher, da Família, falou da importância de denunciar. Então, não só a lei, a importância de denunciar é de total importância, não é mesmo, Aécio? De denunciar tanto se você conhecer de perto, como se você vê, como se você somente souber que ali a mulher pode estar passando por um tipo de violência, e não só física, como moral, psicológica, emocional. Denuncie, ligue 180, pode ser anônima a sua ligação, então não tem problema e nem risco para você. O importante é realmente combater essa violência tão horrível que é a violência contra a mulher. Aécio? Não se omita, denuncie, ligue 180. A qualquer sinal de violência, seja violência doméstica, física, ou seja emocional, seja financeira, denuncie. Olha que absurdo. Enquanto você pega um elevador e vai de um andar para o outro, 8 mulheres são agredidas no Brasil. Isso é um absurdo, né? Então, se você conhece, se você ouve falar, denuncie. Não é que seja, aliás, é totalmente sigiloso a sua ligação. Você não vai, ninguém vai saber que você denunciou. Então, a omissão, ela é a causa de muitas mulheres estarem sendo agredidas, e pode ser alguém da sua família, pode ser alguém da sua casa, pode ser sua filha, por causa da sua omissão. Então, denuncie. E falamos agora em política, pois se encerra hoje o prazo para mesários das eleições deste ano recusarem nomeação. Confira. Termina nesta segunda-feira, dia 8, o prazo para as eleitoras e os eleitores convocados como mesários nas eleições de 2022 para compor as mesas receptoras ou para atuar como apoio logístico recusarem a nomeação. Segundo o artigo 120 do Código Eleitoral, os mesários têm o prazo máximo de 5 dias a contar do recebimento da convocação para justificar a necessidade de ausência no exercício da função. Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente à comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa.
A mesa receptora de votos é formada por um presidente, um primeiro e um segundo mesários e um secretário. O presidente da mesa é a autoridade máxima dentro da sessão eleitoral, cabendo a ele garantir o sigilo do voto de cada eleitor e a tranquilidade no ambiente de votação, além de zelar pela segurança da urna eletrônica durante todo o processo. Os membros da mesa receptora são responsáveis por organizar os trabalhos das sessões eleitorais, do início até o encerramento da votação. Também cabe a eles receberem o eleitor, colher e conferir a assinatura no caderno de votação com os documentos apresentados e liberar a urna para o voto. Eu gostaria de registrar a participação da Ângela de Tibaúba, no Chorozinho, a Mônica do Modubim, o Jairo e o Antônio de Jaguaribe, ligadíssimos aqui no Da Hora. E Aécio, nós já estamos nos encaminhando aqui para o fim de mais uma edição. Iniciamos a semana com muitas informações e esperamos você amanhã aqui conosco. Aécio? Obrigado pela sua audiência, Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente está de volta aqui no seu Da Hora. Tchau, tchau. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.